Tá cada dia mais comum você abrir o YouTube e ver capas com pessoas que estão dispostas a expor o Renato Aragão, pois ele não é o que todos pensam que ele é e blá blá blá. Talvez se eu fosse uma criança de 5 anos, provavelmente eu ficaria chocado ao saber que o Didi na vida real se chama Renato Aragão, que ele tem uma personalidade diferente e o que víamos na TV era apenas humor. Assim como eu ficaria chocado ao saber que o Mr. Bean é apenas um personagem do ator Rowan Atkinson, que o Bob Esponja não existe na vida real, enfim, poderia dar vários exemplos que mostram o quão desnecessário é essa espécie de cancelamento, completamente fora de contexto e sem sentido nenhum. Infelizmente, nós vivemos em um país que destrói os ídolos e idolatram os vilões da vida real. E cansado de ver tanta besteira envolvendo um dos maiores humoristas da história, eu resolvi expor a verdade sobre o Didi Mocó. Da poltrona e das almofadas também aí. A origem humilde de um sonhador, Renato nasceu em Sobral, no interior do Ceará, em 1935. Filho de um modesto funcionário público e de uma dona de casa, ele cresceu num lar simples, marcado pela disciplina e pelos valores nordestinos. Sua infância foi recheada de histórias, religiosidade e a dureza da vida sertaneja. Como tantos outros nordestinos, o sonho era vencer pela educação, e por isso ele seguiu para o Rio de Janeiro com o objetivo de se formar em Direito. Mas dentro daquele jovem estudioso batia o coração de um artista. Ainda jovem, desenvolveu a paixão pelo rádio, pela imitação e pelas piadas. Na faculdade era conhecido por ser o engraçado da turma. Apesar do diploma de Direito, sua alma clamava pelo humor. E foi exatamente isso que ele buscou quando ingressou na televisão. Foi na TV Tupi que Renato começou a dar seus primeiros passos na televisão, apresentando-se em pequenos quadros de humor. Seu personagem mais marcante, Didi Mocó Sorrisal Colesterol Novalgíneo Mufumbo, nasceu da união de todas as referências que ele carregava do povo nordestino, um matuto esperto, inocente e astuto ao mesmo tempo. O nome comprido e engraçado era uma forma de zombar da burocracia e dos nomes de remédios da época, criando algo único e imediatamente reconhecível. Didi era uma caricatura, mas também uma homenagem à resiliência do povo pobre, a esperteza nas dificuldades, a alegria que insiste em existir mesmo na miséria. Era uma versão teatral, exagerada de um Brasil invisível, o Brasil do interior, da periferia, do sertão. Renato, com Dedé Santana, Mussum e Zacarias, deu origem a um dos maiores fenômenos culturais do país, os Trapalhões. Eles se tornaram um verdadeiro patrimônio brasileiro, com esquetes que misturavam humor físico, sátira social e crítica política disfarçada de piada. Renato era o líder criativo, o roteirista, o empresário e, mais que isso, o visionário. Não apenas atuava, ele criava, coordenava e negociava contratos. O grupo lançou mais de 40 filmes, campeão de bilheteria, assistido por milhões de brasileiros em um tempo sem internet, sem streaming. Eles eram o entretenimento do povo. Os filmes misturavam aventura, drama, comédia e até temas educativos, sempre com uma linguagem acessível e popular. Na TV, o programa dominical era aguardado como um ritual nacional. Qualquer criança dos anos 70, 80 e 90 sabia cantar a música de abertura. Quem vê os Trapalhões apenas como palhaçada se engana. Dentro das piadas e da comédia havia críticas sociais sobre racismo, pobreza, desigualdade, corrupção e política. Muitas vezes o programa abordava temas sérios com humor sutil. Piadas sobre políticos corruptos, sobre o sistema de saúde precário e sobre as dificuldades do povo eram frequentes. Mussum, por exemplo, com seu jeito inconfundível e sua fala alcoólica, é ao mesmo tempo alvo e crítica de estereótipos. E a sua presença como personalidade negro de destaque ajudava, de forma complexa, a dar visibilidade à população negra do humor brasileiro. Renato usava o humor como forma de comentar a sociedade brasileira, muitas vezes muito mais do que os próprios jornais da época. Suas piadas, hoje criticadas por falta de filtro, eram reflexo de um tempo onde se ria para não chorar. Pouca gente sabe, mas Renato Aragão foi um dos primeiros artistas brasileiros a pensar como empresário. Ele fundou a produtora, montou estratégias de marketing, criou marcas como a Turma do Didi e até sonhava com um parque temático. Foi pioneiro a registrar sua marca e proteger seus personagens. Desenvolveu parcerias com grandes marcas, articulou com estúdios e emissoras, organizava roteiros, produções e até merchandising. Ele viu o entretenimento como negócio muito antes de se tornar uma regra. Sua visão empreendedora permitiu que a marca Didi sobrevivesse à mudança de gerações e modelos de mídia. Esse espírito empreendedor, no entanto, também o colocou em conflito com colegas e com a estrutura de televisão tradicional, que viam nele alguém que queria controlar demais. Mas ele estava apenas à frente do seu tempo. As polêmicas, as acusações e os desconstruidores
Com a chegada das redes sociais, parte da nova geração passou a revisitar o passado com um olhar extremamente crítico. Algumas piadas dos Trapalhões foram consideradas ofensivas pelos padrões atuais. Renato foi acusado de racismo, machismo, elitismo. Alguns documentários e vídeos viralizam com a ideia de desmascarar o humor da época, mas se esquecem de contextualizar, de olhar para o conjunto da obra e principalmente de reconhecer o impacto positivo que ele teve no país. Sempre tem alguém a fim de desmascarar o Renato Aragão, porque ele é isso, porque ele é aquilo, enfim. Ficou muito claro que o humor mudou, né? Que a sociedade como um todo mudou. Mas criticar com os olhos de hoje o que foi feito em um tempo diferente é uma armadilha comum. Renato Aragão, que sempre se posicionou como defensor da infância, do pobre, do trabalhador, passou a ser visto por alguns como vilão. Isso o magoou profundamente. Após décadas na televisão, Renato Aragão foi afastado da TV Globo. Deixou de fazer parte da grade e só recentemente voltou a ser lembrado, mas mais pelas polêmicas do que pelos seus méritos. O que sentimos é o abandono de um mestre por parte da mídia que ele mesmo ajudou a construir. É como se o Brasil estivesse cuspindo no prato em que comeu por décadas. Em entrevistas recentes, Renato demonstrou tristeza, mas não rancor. Disse que entende que o tempo passou, mas que ainda tem muito a contribuir. Enquanto outros países reverenciam seus ícones, o Brasil muitas vezes os descarta como se fossem um nada. Whindersson Nunes, Tiro Lipa, Tom Cavalcante, entre outros, já declararam a importância de Renato Aragão em suas carreiras. O estilo de humor simples, direto e emocional nasceu com o Didi. O nordestino engraçado que improvisa, que emociona com uma piada, nasceu com o Didi. É impossível pensar no humor brasileiro sem passar por ele. Sua influência vai além da comédia. Está na forma como os humoristas atuais constroem seus personagens, exploram sua origem e falam diretamente ao povo. Renato plantou uma semente que floresceu em centenas de comediantes espalhados pelo país. Dedé e Renato mantiveram uma amizade que atravessa o tempo. Dedé, em várias entrevistas, sempre se referiu a Renato Aragão como um grande amigo, com respeito e também muita gratidão. Os dois continuam trocando mensagens mesmo sem trabalharem juntos. É um laço que representa também a força dos Trapalhões como grupo. Mais do que um programa, eles eram uma família. Dedé costumava dizer que, abre aspas, Renato é meu irmão, meu parceiro, meu mestre, fecha aspas. A amizade deles sobreviveu a brigas, à distância, às mudanças do mercado, porque era uma amizade verdadeira. Renato criou bordões, estilo de piadas, personagens e um tipo de humor que moldou o imaginário nacional. Ele levou multidões ao cinema, à TV, ao riso e à reflexão. Ele fez o nordestino um protagonista, com sotaque, com honra, com orgulho. O Brasil precisa lembrar que Didi é muito mais do que as críticas atuais tentam pintar. Ele é parte da nossa identidade. Sua voz, seus gestos, suas gírias, tudo virou referência nacional. As crianças brincavam de ser os Trapalhões, adultos choravam de rir com seus filmes. E vou dizer, até hoje choram. Ele está no DNA da cultura popular brasileira. Mas por que estão tentando apagar, de certa forma, o Renato Aragão? Bom, vivemos em tempos de revisões históricas, o que é importante. Mas, muitas vezes, essa revisão vem com ódio e não com justiça. Tentam até envolver relações da vida pessoal do Renato. Mas fazer isso é perder a memória, é jogar fora um pedaço da nossa história. O humor também é documento. Precisamos ensinar às novas gerações que rir não é crime e que é possível criticar sem destruir. O Renato não é perfeito. Não estou aqui dizendo que ele é uma espécie de santo, mas também acho bem injusto o que estão fazendo com ele atualmente. Renato Aragão é um homem de bem, um artista completo, um brasileiro apaixonado pelo seu país. Se houve falhas, foram humanas, como qualquer um com 60 anos de carreira teria. Mas sua grandeza é imensurável. Não podemos deixar que apaguem a imagem do Didi, do menino que saiu de Sobral para fazer o Brasil sorrir. Precisamos resgatar a memória de quem nos deu tanto. Didi merece estátuas, homenagens, documentários e não ataques gratuitos. Merece nossa gratidão. Didi é patrimônio brasileiro. Esse vídeo é uma homenagem, mas também é um grito. E os nordestinos e todos os brasileiros, na verdade, que cresceram com os Trapalhões, lembrem de onde viemos. Didi é patrimônio da cultura popular. E como todo patrimônio, precisa ser cuidado, respeitado e, acima de tudo, lembrado com carinho. Se a gente tiver força por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos a mais, nós vamos estar aqui nessa casa, nessa fábrica de sonho, repartindo alegria até quando a gente tiver força. Quando a gente não puder andar, quando não puder falar, quando não puder atravessar uma tapadeira com a cabeça, aí aparecerão outros contadores de histórias. Como é que vão ser os 4 no final que você falou? Contadores de histórias mais alegres e mais felizes para ocupar nosso pequeno espaço que aqui está.